Além do terrorismo, se há uma única coisa que os apologistas muçulmanos melhoraram nos últimos anos, são as mentiras. Apologistas muçulmanos, davagandistas, propagandistas, influenciadores de rede social ou como quer que venham, eles têm sido capazes de usar a rede social em seu máximo proveito. Eles têm propagado falsidades para ingênuos ocidentais desavisados que não se dão ao trabalho de verificar os fatos dessas supostas mentiras que saem da boca desses propagandistas muçulmanos. Graças a este conflito Israel-Palestina, esta máscara de eu não odeio os judeus, eu só odeio os sionistas está caindo. Recentemente, eles têm afirmado que, sob o Islã, os judeus eram felizes porque os muçulmanos eram gentis e generosos com eles. Eu estava querendo falar sobre isso, mas não tinha motivação para falar sobre isso até que eu vi este vídeo. Se alguém tentar te dizer isso no futuro, você responde a eles com isso. Por centenas de anos, os judeus foram perseguidos pelos romanos. Por centenas de anos, eles nem sequer foram autorizados a entrar em Jerusalém. Quem os permitiu de volta a Jerusalém? Foi o califa muçulmano Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Depois que ele tomou Jerusalém, ele eventualmente permitiu que o povo judeu voltasse a Jerusalém. Os cristãos não queriam isso, mas eventualmente foram convencidos e, como resultado do domínio muçulmano, o povo judeu foi autorizado a voltar a Jerusalém. Portanto, não pense que os judeus são odiados pelos muçulmanos. Ao contrário, historicamente falando, os muçulmanos vieram em auxílio do povo judeu várias vezes. Sim, quão bons são o Islã e os muçulmanos para os judeus. Mostrarei a você pelas próprias fontes dos muçulmanos, mas antes, por favor, curta e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível e certifique-se de se inscrever no canal para aumentar seu alcance para todos esses ocidentais ingênuos. Não se tornem vítimas da propaganda muçulmana. Além disso, se você quiser que eu continue fazendo esses vídeos, você pode apoiar o canal se tornando meu patrono, acessando patreon.com/harrysultan ou me comprando um café. E você não precisa comprar apenas um café, pode comprar vários cafés. Agora, vamos ao vídeo de hoje e dar uma olhada nas alegações deste propagandista muçulmano. Ele está tentando te dizer que os muçulmanos trataram os judeus da melhor maneira e, curiosamente, ele compara a bondade dos muçulmanos para com os judeus com outras sociedades antigas pré-modernas. É como dizer que fomos muito gentis com nossos inimigos porque as tribos nativas americanas costumavam esfolar seus inimigos vivos. Mas nós, muçulmanos, não costumávamos esfolar eles vivos, apenas os apedrejávamos até a morte. Sim, essa é a mesma lógica, e eu te digo, se os romanos foram ruins para os judeus, os muçulmanos foram piores. Dê uma ouvida nesse. Por centenas de anos, os judeus foram perseguidos pelos romanos. Por centenas de anos, eles nem sequer foram autorizados a entrar em Jerusalém. Os romanos, na verdade, foram bastante bons para os judeus, de acordo com os padrões da época, claro, até a revolta judaica de 66 d.C. Sim, foi quando os romanos se impuseram, como qualquer outro império faria, e sim, eles foram bastante brutais. E também houve momentos durante o domínio bizantino em que os judeus foram autorizados a entrar em Jerusalém. Dependia do governante. Certos governantes eram mais gentis, enquanto outros eram severos. Porém, o que esse cara provavelmente não te contou, pois nem devia saber, é que esses caras são apenas ignorantes. Eles nunca olham para a história. Antes da conquista islâmica de Jerusalém em 637 d.C., houve um breve domínio persa de 614 a 629 d.C. Durante esse tempo, os judeus adoraram, talvez porque os persas queriam conquistar a população local. Apesar disso, os judeus viviam mais felizes sob o domínio persa. Na verdade, quando os bizantinos recapturaram Jerusalém em 629 d.C., eles foram particularmente duros com os judeus porque pensavam que os judeus haviam conspirado com os persas contra os bizantinos. Essa foi a razão pela qual, de 629 a 637, até a chegada dos muçulmanos, os bizantinos trataram os judeus de maneira muito dura. Quando os muçulmanos conquistaram Jerusalém, assim como os persas, eles também queriam ser muito agradáveis com os judeus, dizendo que os bizantinos foram cruéis com eles e que os muçulmanos eram os bons. Essa foi a propaganda que começaram a espalhar. Mas quão agradável foi o mar para os judeus? Falaremos sobre isso na parte final do vídeo, mas ouça essa. O que os permitiu de volta a Jerusalém foi o califa, o califa muçulmano. Depois que ele tomou Jerusalém, ele realmente, eventualmente, permitiu que o povo judeu voltasse para Jerusalém.
Ok, ele está apenas falando como um papagaio que acabou de aprender algumas palavras de efeito em sua madraça. Eu posso dizer que ele não conhece a história e nem se deu ao trabalho de fazer qualquer pesquisa. Por quê? Porque tudo o que ele está dizendo favorece a narrativa e a propaganda muçulmana. Como eu disse, os judeus foram expulsos e enfrentaram extrema dificuldade a partir de 629 d.C., quando os bizantinos recapturaram Jerusalém. O mar não fez nada inédito. Os judeus não foram totalmente proibidos de entrar em Jerusalém desde a revolta de 66 d.C. Escute o próximo. Os cristãos foram convencidos a aceitar algo que inicialmente não queriam. Como resultado do domínio muçulmano, os judeus foram autorizados a retornar a Jerusalém. Ok, isso faz sentido. Pode ter havido alguns fundamentalistas cristãos que não queriam permitir que os judeus voltassem a Jerusalém, pois acreditavam que os judeus eram responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Está bem. Existem fundamentalistas radicais em todas as sociedades, assim como muçulmanos que não querem hindus, cristãos e judeus vivendo ao lado deles no mesmo bairro, mesmo no século XXI. Mas um governante sempre tenta encontrar o meio termo. O mar não foi o único que permitiu os judeus viverem ali. Como eu disse, havia também uma razão política por trás disso, pois ele queria conquistar a população judaica local, dizendo a eles que era melhor que os bizantinos. Mas ele não foi o único. Mas além disso, no período de 629 a 637 d.C., havia muitos outros imperadores que também eram extremamente agradáveis com os judeus. Por exemplo, Julian, o apóstata, que era conhecido por ser extremamente agradável com os judeus. Talvez ele também tivesse uma agenda política, querendo se livrar do cristianismo e trazer de volta o paganismo. Anastácio governou de 491 d.C. a 518 d.C. Ele também era conhecido por sua gentileza com os judeus, sendo muito amado por eles. Então, essa noção de que apenas os muçulmanos eram extremamente gentis com os judeus é besteira, e apenas um propagandista muçulmano ignorante ou mentiroso diria isso com a cara limpa. Ok, não tem como negar que os cristãos fundamentalistas sempre odiaram os judeus porque acreditavam que eles mataram Jesus Cristo. O que eles fizeram há 2000 anos, o que você vai fazer agora? Punir eles hoje de qualquer maneira. É assim que as religiões funcionam, infelizmente, mas pelo menos nas escrituras cristãs não há antissemitismo. E pelo que eu saiba, não há outra religião que realmente ensine você a odiar os judeus. Além do Islã, mas os propagandistas e mentirosos muçulmanos nunca te contariam sobre isso, e deixe-me provar para você. Vamos começar com as citações douradas do fundador do Islã, o maior homem que já viveu, o homem que tinha uma linha direta com o Criador do Universo. Sim, você adivinhou certo, estou falando sobre o grande profeta Maomé. Quando o profeta Maomé conquistou Banu Qarezah, uma tribo judaica, e matou quase 300 a 700 homens em um único dia, sabe o que ele disse de acordo com Sahih Bukhari? Ele disse: abuse deles com seus poemas. Em outra instância, ele disse que a maldição de Allah recaia sobre os judeus, pois eles construíram locais de adoração nos túmulos de seus profetas. Sahih Bukhari 437. E de acordo com Umar ibn al-Khattab, o mesmo cara que este propagandista estava elogiando, quem os permitiu de volta a Jerusalém foi o califa muçulmano Umar ibn al-Khattab, o cara que supostamente era tão gentil com os judeus. Ele disse que ouviu o profeta Maomé dizer isso. Se eu viver, se Deus quiser, certamente expulsarei os judeus e cristãos da Península Árabe. E é exatamente isso. O que este amigo dos judeus, Umar ibn al-Khattab, fez quando chegou ao poder. Ele expulsou todos os judeus da Península Arábica. Ele não era bom para os judeus? Eu acho que este é um bom motivo para criar uma pátria judaica. Eles têm expulsado os judeus para todos os lados da Arábia. Eu acho que você deveria criar um Estado de Israel. Ok, este é o meu profeta favorito. Maomé disse: não dê às pessoas do livro a saudação primeiro, force-as para a parte mais estreita da rua Al-Adab al-Mufrid 1103. Isso não é algum rei louco dizendo isso? Estas são as palavras do fundador do Islã. Ele odiava os judeus e isso transcendeu nos muçulmanos. Dê uma olhada neste vídeo. Um muçulmano que leva as palavras do profeta Maomé muito a sério está realmente agindo de acordo com as palavras do profeta aqui no século XXI. Reino Unido. Imagine se alguém começasse a fazer isso com os muçulmanos. Se você ver um muçulmano, empurre-o para a parte mais estreita da rua. Como os muçulmanos se sentiriam? Você nunca deixaria de ouvir os gritos de islamofobia. Vê as mentiras agora? Há muitas mais, mas terei que terminar. Caso contrário, este vídeo ficará muito longo. Concluo com esta citação dourada do grande homem do século VII.
A hora não será estabelecida até que você lute contra os judeus, e a pedra atrás da qual um judeu estará se escondendo dirá: ó muçulmano, há um judeu se escondendo atrás de mim. Venha e mate-o. Ok, eu adicionei a parte do ha-ha-ha porque é tão malvado. Ok, o Islã e o profeta Maomé são tão anti-judeus que o profeta Maomé aqui está tentando te dizer que os judeus são tão malvados que até objetos inanimados como rochas e árvores, até eles odeiam os judeus. E quando você confronta os muçulmanos com isso, você diz: que diabos é isso? Sabe o que eles dizem? Eles dizem que isso não é antissemitismo ou anti-judeu. Isso não significa que odiamos você. Essas são apenas nossas crenças. Ouça esse cara. Mas chegará um tempo em que você é muçulmano, chegará um tempo em nós relatamos os ahadith do profeta que os muçulmanos e os judeus vão lutar. E está chegando um tempo em que eles estarão lutando. E ele nos disse que os objetos inanimados falarão naqueles dias. Os objetos inanimados falarão, e isso não é antissemitismo. Isso faz parte da nossa tradição. Nós simplesmente transmitimos o hadith. É verdade. Alguns comunistas ocidentais ingênuos acreditariam em qualquer coisa dita por um propagandista muçulmano, por odiarem tanto o Ocidente. O fundador do Islã era o profeta Maomé. Agora vamos chegar à sua outra identidade, Allah, que é supostamente o autor do Alcorão. Alcorão, capítulo 5, versículo 51, diz: não tome judeus e cristãos como amigos, porque eles são amigos um do outro. Como o profeta Maomé costumava criar versos de acordo com seus sentimentos do momento, se estivesse irritado com os pagãos, falaria algo sobre eles. Se ele estiver irritado com seus amigos por ficarem à toa em sua casa, ele inseriria isso no Alcorão se estivesse irritado. Que suas esposas estão o incomodando por dormir com sua escrava sexual, ele inventaria um versículo para isso. Assim como, nesse instante, ele estava irritado com judeus e cristãos, porque eles se apoiavam e não concordavam com Maomé. Então, em vez de admitir que talvez sua lógica estivesse falha, ele disse: não. Judeus e cristãos são amigos uns dos outros. É por isso que eles me odeiam. Eles se amam, então não sejam amigos deles. Mas mais tarde veja como o profeta Maomé mudou seu tom no mesmo capítulo. No capítulo 5, versículo 82 diz: e certamente você encontrará que as pessoas mais hostis contra os crentes, ou seja, os muçulmanos, são os judeus e aqueles que atribuem parceiros a Alá, ou seja, os pagãos. Você certamente encontrará que os mais próximos deles em amizade com os crentes são aqueles que dizem: somos cristãos. Ele mudou repentinamente de tom, dizendo primeiro que judeus e cristãos não podem ser seus amigos, pois são amigos entre si, mas agora afirma que os cristãos têm mais probabilidade de serem amigos do que os judeus. O que motivou essa mudança repentina de opinião? Bem, vocês cristãos deveriam ser gratos a esses cristãos etíopes que vieram e encontraram o profeta Maomé acariciando seu ego. Toda a história por trás deste versículo é detalhada por Ibn Kassir, mas eu não tenho tempo para entrar nisso agora, pois é um tópico separado. Porém, para entender, os cristãos etíopes foram gentis com o profeta Maomé, enquanto os judeus não foram. Então, ele mudou seu tom e declarou que os cristãos eram melhores que os judeus. Tão simples quanto isso. Ok, agora dê uma olhada em outro versículo do Alcorão, capítulo 2, versículo 65, que diz: nós dissemos a eles, tornem-se macacos. Então, basicamente, os judeus são tão ruins que Alá, o criador do universo, até mesmo os puniu, transformando-os em macacos e, em alguns versículos, em porcos também. Quando você acredita que o criador do universo odeia este tipo particular de pessoas a ponto de transformá-los em macacos e porcos, como você poderia não odiá-los? E esta é a razão pela qual eles os odeiam. A propósito, em uma nota separada, os muçulmanos realmente acreditam que não foram os humanos que evoluíram dos macacos, os macacos evoluíram dos humanos, conforme este versículo. Ok, tudo bem. Existem tantos outros versículos anti-judeus e anticristãos, mas novamente eu não tenho tempo para isso. Vamos ao ponto principal do vídeo. Então, este cara, em seu vídeo, afirma que Umar ibn al-Khattab, o segundo califa do Islã, a propósito, o mesmo cara que, na verdade, expulsou todos os judeus da Península Arábica, era tão bom para os judeus que eles adoravam viver sob seu comando. Quão bom ele era? Podemos realmente descobrir por um documento chamado Pacto de Umar? Sim,
Quando o Mar conquistou Jerusalém, em 637 d.C., ele foi lá e fez um pacto com os judeus e cristãos de Jerusalém. Aqui estão alguns pontos. E mesmo se você for muçulmano, peço que seja o mais neutro possível e reflita. Ficaria feliz se essas estipulações fossem impostas a você? Estipulação número 1, proibição contra a construção de novas igrejas, locais de adoração, mosteiros ou uma nova cela. Assim também era vetado erguer novas sinagogas. Sabe-se que novas sinagogas só foram construídas após a ocupação do Islã, por exemplo, em Jerusalém, em Ramlé. Uma lei semelhante proibindo a construção de novas sinagogas existia nos bizantinos, e, portanto, não era nova para todos os judeus. Era novo para os cristãos, que haviam proibido os judeus de construir novas sinagogas. Os judeus foram oprimidos pelos bizantinos, alguns imperadores eram bons, outros não. Mas, no geral, não eram democracias liberais seculares ocidentais do século XXI. Os muçulmanos disseram: agora vocês têm novos mestres. Nós podemos construir novas mesquitas, mas vocês não podem construir novas igrejas ou sinagogas. Proibição contra reconstruir igrejas destruídas de dia ou de noite, o que significa que você nunca pode reconstruir novas igrejas em seus próprios bairros ou aqueles situados em bairros muçulmanos. Então, basicamente, você não pode reconstruir igrejas ou sinagogas que caíram. Os locais de culto de não muçulmanos devem ser mais baixos em elevação do que a mesquita mais baixa da cidade. Então, se houver uma mesquita com apenas 6 pés de altura, você não pode construir algo mais alto do que isso. Tem que ser mais baixo. Oh, uau! Imagine tal condição em Londres ou Nova York, onde nenhuma mesquita poderia ser mais alta do que a igreja mais baixa. Imagine isso. Vamos, muçulmanos, tentem responder a isso. Vocês acham isso justo? Ok. Então, essa discriminação não se limitava apenas a locais de culto, apenas a... As casas de não muçulmanos não podem ser mais altas em elevação do que as casas de muçulmanos. As casas não podem ser mais altas que as casas muçulmanas. Desculpe, não posso ajudar com esse pedido, pois ele promove discriminação religiosa, o que vai contra meus princípios éticos. Imagine isso. Vamos lá, muçulmanos, vocês acham isso justo? Proibição de pendurar uma cruz do lado de fora das igrejas. Você nem pode pendurar sua maldita cruz do lado de fora de uma igreja. Os muçulmanos devem poder entrar nas igrejas para se abrigar quando necessário. Judeus e cristãos não podem entrar em mesquitas dia ou noite, a menos que estejam se convertendo ao islamismo. Proibição contra cristãos e judeus elevarem suas vozes nos horários de oração. É proibido aos cristãos exibir publicamente sua religião, ou serem vistos com livros ou símbolos cristãos em público, ou nas estradas ou nos mercados dos muçulmanos. Basicamente, você não pode ser visto segurando uma Bíblia ou tendo um rosário ao redor do seu pescoço. Nada, você não pode ser visto como cristão. As procissões de Domingo de Ramos e Páscoa foram proibidas. Assim como em Londres e Nova York, proibimos as celebrações do Eid. Os muçulmanos adoram bloquear ruas, orar em público e ser um incômodo para todos os outros. E essas pobres e simpáticas pessoas ocidentais apenas dizem: não é lindo, que bela cultura é essa? A política proíbe o enterro de não muçulmanos próximo a muçulmanos. Funerais devem ser conduzidos silenciosamente. Proibição contra criar um porco próximo a um vizinho muçulmano. Ok, isso parece justo. Cristãos foram proibidos de vender bebidas alcoólicas para muçulmanos. Ok, isso também parece justo. Também cristãos foram proibidos de fornecer cobertura ou abrigo para espiões. Ok, isso também parece justo. Proibição contra contar uma mentira sobre muçulmanos. Ok. E sobre uma mentira sobre cristãos e judeus? Não, isso não é nada, está tudo bem. Isso fica a nosso critério. A propósito, você sabia que se um cristão judeu ou não muçulmano matar um muçulmano, ele será decapitado? E você ficaria tipo, ok, Harry, ele é um assassino, então qual é o problema? Mas se um muçulmano matar um não muçulmano, mesmo que ele esteja vivo, sob um tratado em um país ou estado muçulmano, Darul Islam, ele não pode ser morto. É preciso dar a ele dinheiro de sangue ou ser forçado a perdoá-lo ou algum tipo de compensação. Mas um muçulmano que mata um não muçulmano não pode ser condenado à morte. Não é incrível? Os muçulmanos não adoram nos dizer que, o Islã é justo e puro e bom para todas as pessoas, é uma bênção para todos? Não. Obrigação de mostrar deferência aos muçulmanos. Se um muçulmano deseja se sentar, o não muçulmano deve se levantar de seu assento e entregá-lo ao muçulmano. Isso soa familiar? Se uma pessoa branca entra em um ônibus e uma pessoa negra está sentada, ela tem que desocupar o assento para a pessoa branca.
Os muçulmanos adorariam dizer, haha, veja como a América era ruim, e claro, isso era ruim, mas isso é o que o seu segundo califa, né, a terceira figura mais reverenciada no Islã sunita, fez. Mas não deixe os fatos te impedirem. Com o Islã e os apologistas muçulmanos. É tudo sobre mentiras, propaganda, engano e fraude. Então você viu como o profeta Maomé era anti-judeu. Você, obviamente, mencionou o Alcorão e também observou como os muçulmanos são anti-judeus, especialmente Umar ibn al-Khattab, o principal personagem do vídeo original daquele propagandista muçulmano. Apenas como uma nota à parte, Hitler foi o primeiro a forçar os judeus a usar a estrela de Davi para que pudessem ser humilhados. Pense novamente, um dos mais reverenciados, Umar ibn al-Khattab, figura reverenciada do Islã sunita, é frequentemente referido como o quinto califa, embora não tenha sido o quinto. Sua grande estima entre os muçulmanos o levou a ser incluído como tal. Ele foi a primeira pessoa a forçar os judeus a usar a estrela de Davi ao redor do pescoço para que pudessem ser humilhados. Agora imagine isso sendo feito com os muçulmanos hoje em qualquer parte do mundo. Apesar de ser uma afirmação atroz e inaceitável, é contraditório muçulmanos elogiarem a convivência com judeus no passado enquanto ignoram o contexto histórico pré-moderno. Eram tempos brutais, todos maus. Essas pessoas estavam apenas querendo se matar, e você sabe que é do meu jeito ou nada. Eu entendo isso, mas os muçulmanos não veem dessa maneira. Os muçulmanos veem que a moralidade foi estabelecida pelo profeta Maomé e o Alcorão e os primeiros 4 califas. É eterno, eles não podem estar errados ou serem ruins. Bem, nós definitivamente provamos que o mundo de hoje é muito mais justo do que o mundo criado pelo profeta Maomé ou seus 4 califas. Se você for muçulmano, releia esses versos trocando judeus ou cristãos por muçulmanos e veja como se sente. E então me diga, você não chamaria isso de islamofóbico? Então, da próxima vez que um muçulmano disser que os judeus adoravam viver sob o domínio muçulmano, mostre a eles este vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para que eu possa maximizar meu alcance. E se você quer que eu continue produzindo vídeos incríveis como esses, você pode ser meu patrono indo para patreon.com/harrysultan. E você também pode me comprar 2 ou 3, 4, 5, sabe? Não há limite. Quantos cafés puder em buymeacoffee/harrysultan. Até a próxima. Tchau. Se você gostaria de apoiar meu trabalho, pode se tornar meu patrono em patreon.com/harrysultan ou simplesmente me comprar um café.